Olá. Olha, o que a gente tem para analisar hoje é, é bem diferente. É a transcrição de uma sessão de RPG de mesa chamada Hexatomb. Ela se passa no universo de Ordem Paranormal. Isso. E para quem talvez não conheça o formato, é basicamente uma história criada ao vivo, sabe? Tem um narrador, o mestre, que cria o mundo e os jogadores vão reagindo, construindo a história na hora com os personagens deles. Exato. E a nossa missão aqui é mergulhar nessa história para entender não só a trama, mas, assim, as regras desse universo e a dinâmica que está surgindo entre os personagens. E é um material fascinante, porque a gente consegue ver a arte de contar uma história de forma colaborativa, né, em tempo real. Não é um roteiro pronto. É quase um teatro de improviso com estratégia. Total! E vamos começar porque, assim, a ação já inicia de um jeito brutal. Um jovem, um tal de Pomba, aparece coberto de sangue, desesperado, correndo na direção da casa onde o grupo tá. E a primeira reação deles já diz tudo sobre o clima do jogo. Sim, não é de ajudar, não é de perguntar. Não. Um dos personagens pega um rifle de precisão e atira. Simples assim. Derruba o garoto. Isso já estabelece um clima de perigo e desconfiança total, né? Total. A primeira coisa que a gente aprende sobre eles é que a violência é o procedimento padrão. Não tem hesitação. Mas o mais interessante é o que vem logo depois. Pois é. A hostilidade inicial, que é puro instinto de sobrevivência, vira um dilema moral caótico no segundo em que eles percebem que a ameaça é só um garoto apavorado. Exato. Vira uma confusão, um grita, ele vai morrer, outro já tá procurando bandagem. Enquanto um terceiro ainda quer interrogar o cara antes que ele desmaie. Eles mesmos criaram o problema e agora correm desesperadamente pra consertar. E essa cena do tratamento é muito reveladora. A fonte até menciona que eles discutem se usam álcool ou acetona para limpar a ferida. Acetona? Nossa! É o nível do desespero, né? Mostra a falta de recursos, mas o padrão que isso cria é o mais importante. Eles agem por instinto e só depois lidam com a consequência moral. Eles não são heróis, são reativos. E essa impulsividade pode ser uma fraqueza enorme. E essa fraqueza é explorada na hora. Assim que o Pomba consegue falar, ele começa a soltar as peças de um quebra-cabeça gigante. Primeiro, ele é de outra equipe, os Pássaros. Segundo, a equipe dele foi massacrada por um grupo que ele chama de vampiros. Vampiros, pessoas que se alimentam de outras. Aí o mundo do jogo se expande de uma forma absurda. Totalmente. De repente, não é só sobre o grupo contra o ambiente. Agora tem uma ameaça sobrenatural clara. E mais importante, tem outras equipes. Sim, ele cita os couraças, os transtornados. E isso confirma que eles estão numa competição mortal. O nome do ritual, Hexatomb, de 6 dias, começa a fazer sentido. É um jogo de eliminação. E o Pomba revela uma regra desse jogo que parece ser central. Ele virou um desertor porque o sacrifício da equipe dele morreu. Certo. E ser um desertor tem uma consequência interna. Ele descreve como alguma coisa me sugando por dentro. Cara, isso é uma mecânica de jogo brilhante. O ritual não te pune só com a morte de fora, mas com uma decadência interna. Não basta matar inimigos, você tem que proteger os seus. Isso força uma tensão constante dentro de cada equipe. A ameaça não está só lá fora. Exato. E para completar, ele oferece uma recompensa. As anotações da equipe dele ficaram no acampamento. Uma isca. Uma isca clara. Se o grupo recupera, ele decodifica tudo e dá uma vantagem estratégica enorme. Mas antes que eles possam pensar nisso, a conversa muda de rumo. E como muda? O Pomba ouve eles mencionarem a ordem, e aí a crise vira outra, vira interna. Os personagens percebem que os corpos que eles habitam pertencem a uma ordem dos assassinos, mas eles não se lembram de nada. Tem amnésia. E a reação a isso é visceral. Um dos personagens, o Labirinto, ouve o nome Veríssimo, que seria o líder da ordem, e ele tem uma convulsão de dor. Não é nenhuma lembrança, né? É uma reação física. Um trauma que está gravado no corpo. E o que isso nos diz? Nos diz que o verdadeiro conflito de Hexatomb talvez não seja sobreviver ao ritual, mas sim descobrir a própria identidade. Tem uma frase que o mestre fala que para mim é a chave de tudo. Habitar um corpo que não pertence a você tem consequências. Uau! O passado desses assassinos, as habilidades, os traumas, tudo ainda está ali, latente. O corpo se lembra, mesmo que a mente não. Então eles estão lutando em duas frentes, contra os perigos de fora
e contra os fantasmas de uma identidade que eles nem conhecem. Exatamente. E pense na dificuldade para quem está jogando. Gerenciar informações do mundo, das outras equipes, e ao mesmo tempo interpretar um personagem que não sabe quem é. Exige um pensamento estratégico, uma capacidade de conectar pontos muito, muito grande. Exige uma mente analítica e muito afiada. Sabe que essa habilidade de focar, de absorver e organizar um volume tão grande de informações de forma criativa, isso me lembra muito a dedicação e o tipo de preparo mental que a gente vê em quem está estudando para provas e concursos realmente difíceis. Faz todo sentido. A disciplina mental é a mesma. O perfil de quem curte RPG, que é mais criativo, inteligente e envolvido com leitura. Combina muito com quem precisa estudar, né? Com certeza. Seja para decifrar os mistérios de um ritual ou para ser aprovado no vestibular, no concurso público, concurso militar, na prova da OAB ou na residência médica, a lógica de absorver conteúdo, criar estratégias e resolver problemas sob pressão é muito parecida. É verdade. Para quem está nessa jornada de estudos, ter a ferramenta certa é crucial. Por isso, se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medcoub.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Bom, mas voltando à nossa análise. Com essa crise de identidade toda, o grupo ainda precisa tomar uma decisão urgente. E eles chegam naquele momento clássico de toda a história de sobrevivência. Dividir o grupo. Exatamente. Do ponto de vista da história, é ótimo. Aumenta a tensão, a gente pode acompanhar várias frentes ao mesmo tempo. Mas na prática, para o jogo, é uma aposta altíssima. Altíssima. Eles abrem mão da segurança dos números para cobrir mais terreno. Isso mostra o desespero deles. E a fonte detalha a formação de 3 equipes. 3 duplas, cada uma com uma missão. A primeira, Kemi e Dalmo, parece ir numa missão mais diplomática, talvez. Ou de confronto. Vão na direção dos grupos mais fortes. Certo. A segunda, Aguiar e Henry, pega a missão de inteligência. Voltar ao acampamento dos pássaros. A missão de maior risco, né? Indo direto para onde os vampiros atacaram. Exato. E a terceira, Jair e Labirinto, fica na base para proteger o Pomba e fortificar o lugar. A missão que, à primeira vista, parece a mais segura. E a sessão termina assim, com os 3 grupos partindo, cada um para o seu lado. 3 ganchos de uma vez. E cada um desses caminhos leva para um tipo de perigo e revelação completamente diferente, o que é ótimo. A fonte dá um vislumbre do que acontece, né? Sim. O grupo de Kemi e Dalmo encontra a equipe psicoleira. E lá, uma simples leitura de mão ativa uma memória traumática na Kemi. Ela revive um momento do passado do corpo dela como assassina da Ordem, onde parece que ela matou a própria filha. O conflito ali é puramente psicológico. Pesadíssimo. Enquanto isso, Aguiar e Henry. A missão perigosa se prova ainda pior. Eles chegam no acampamento, encontram um massacre. E são surpreendidos por uma das vampiras. Exato. E para sobreviver, o Aguiar é forçado a usar a máscara dele pela primeira vez. Um poder sombrio com consequências que a gente ainda não sabe quais são. Então, um terror psicológico de um lado e um terror sobrenatural de combate do outro. E aí vem o terceiro grupo, o que deveria estar seguro. A segurança de Jai e Labirinto é quebrada pela chegada de uma figura que não tem nada a ver com o jogo. O cangaceiro. O cangaceiro Cristino. Ele não pertence a nenhuma equipe. É um elemento externo, um coringa. E o que ele quer? Ele quer ajuda para caçar uma criatura gigante que ronda a área de noite e oferece uma aliança perigosa. A ameaça que é o desconhecido, o que quebra as regras. Então, no final, a gente tinha um grupo unido. E agora a gente tem 3 duplas, isoladas, cada uma enfrentando um tipo de terror. O psicológico, o sobrenatural e o inesperado. A história se quebra em 3 suspenses paralelos. É um final de episódio eletrizante. Com certeza. E a grande questão que conecta tudo isso e que fica pra gente pensar é sobre a natureza dessas máscaras. Os personagens como Aguiar vêm como uma ferramenta, um poder para sobreviver no desespero. Um último recurso. Exato. Mas a fonte sugere que tem um custo. Que ao usar a máscara, eles perdem um pouco de si mesmos para a fome insaciável de uma outra identidade, a do assassino original. Então a pergunta que fica é:
A que custo vem o poder necessário para sobreviver neste mundo? E o que resta da pessoa original quando a máscara finalmente é retirada?